Então, muito boa tarde. Estamos começando o programa Hora Atividade. Este é um programa de produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e fala sempre sobre assuntos relacionados com a educação. E na tarde de hoje nós temos o prazer de receber a socióloga e professora Aline Kerber. Ela é presidente da Associação dos Pais e Mães pela Democracia aqui do Rio Grande do Sul. Então nós vamos conversar um pouco sobre toda essa temática que envolve a questão da educação na escola pública e privada sob essa ótica dos pais desta associação. E para conversar conosco estão presentes hoje a professora Regina Costa dos Santos e o professor Tiago Machado. Então, primeiramente quero cumprimentar a Aline. Aline, boa tarde e seja bem-vinda. Professora Regina, satisfação estar fazendo parte da Hora Atividade e que a gente possa contribuir com essa importante reflexão sobre esse momento de educação em tempos de pandemia, né? O que fica de legado para um futuro breve, assim a gente deseja, e contar um pouco, né, da história dessa associação. E só te corrigindo, Eduardo, é de Mães e Pais pela Democracia. O Mães vem na frente, perfeito. E muito explica também o nosso protagonismo, né, o protagonismo das mulheres à frente desse movimento, né, que a gente também quer que os pais venham mais, mas hoje eles representam a minoria, infelizmente, né, na Associação Mães e Pais pela Democracia. Tá bom. Professor Tiago, então, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Regina, boa tarde, Aline. Acredito que vamos muito mais ouvir a Aline, né, fazer alguns questionamentos que apontem, né, para o panorama, na visão, né, da associação que ela representa e como que se encontra, né, a situação atual da educação no nosso país. E nós temos também o prazer de receber a professora Regina Costa dos Santos. Então, muito boa tarde, professora Regina. Boa tarde, Eduardo, Tiago, Aline. É uma satisfação poder estar participando, né, dessa nossa conversa no programa Hora Atividade. Ouvir aí a experiência da Aline, que eu acredito que possa contribuir muito aqui com a organização também dos pais, das mães e pais da nossa cidade, né? Então, estamos aí para contribuir. Muito bem. Aline, quero começar contigo e eu quero que você fale um pouquinho o que é basicamente a Associação de Mães e Pais pela Democracia. Nos diz um pouco do que é a história de vocês e os objetivos dessa associação. Perfeito, professor Eduardo. A gente, em 2018, né, logo após o resultado das eleições presidenciais, naquele domingo triste, né, catastrófico para todos nós e para a democracia, que agora está, né, muito claro, evidente, né, sem nenhuma arrogância, obviamente. Eu acho que a ideia, e aí fazendo parênteses, né, de eu avisei é muito arrogante. Acho que a gente não constrói pontes, constrói muros, né, com esse argumento. Eu acho que a gente precisa entender os processos que as pessoas vivem, que a nossa sociedade vive, né, também de descobrimento do seu corpo social, da sua consciência, né, da identificação das desigualdades, das discriminações, né, entendendo os modelos de sociedade e acumulando, né, um pouco de conhecimento político. Então, eu acho que faz parte esse processo, né, que estamos vivendo de reconhecimento de um grande equívoco por parte de quem ou anulou o seu voto ou votou no 17 confirma, né. Mas os nossos filhos, muito antenados, né, naquele domingo, triste domingo, entraram em colapso, né, ficaram muito mal. E eles, por WhatsApp, combinaram de fazer uma manifestação no colégio Marista Rosário, né, no caso do meu filho. E aí, isso aconteceu em várias escolas ao mesmo tempo, escolas particulares de Porto Alegre. Foram 8 escolas que fizeram essa manifestação, também o Colégio de Aplicação da URGS. E aí, eles, então, no momento do recreio, fizeram uma manifestação, né, em círculo, vestidos de preto, com autorização da direção da escola, e gritavam: seremos resistência. No centro do pátio, uma bandeira LGBT, né, e foi tudo o que se teve notícia naquele momento, né. Logo, meu filho me mandou o vídeo,
nos grupos da escola genéricos também, as pessoas, olha aí os comunistas, né, tomando conta da escola, enfim. E aí, rapidamente, as imagens dos nossos filhos foram expostas nas redes sociais por integrantes do Escola Sem Partido. O que vocês imaginam que aconteceria, né? Nós nos unimos, né? Então, para exigir que as imagens fossem retiradas, né? Conseguimos uma liminar, né? E a imagem dos nossos filhos foi retirada das redes sociais, desses membros do Escola Sem Partido, né? Que surfam nessa onda do bolsonarismo, né? Mas ali nasceu a semente, né? De luta pela democracia a partir da união de mães e pais. Então, 2 dias depois a gente se reuniu pessoalmente, né? Nós já éramos ali mais de 600 mães e pais do Colégio Marista Rosário. Nos encontramos com mais de 200 pessoas no Simpro, né? No sindicato aqui dos professores, né? Das escolas particulares, aqui de Porto Alegre. E ali traçamos algumas metas, alguns objetivos imediatos, e também pudemos conhecer um pouco, né, o que levou a essa manifestação dos estudantes que tiveram a sua liberdade de manifestação e de expressão e as suas imagens violadas, né. Então, ali reuniu mães e pais que tiveram os filhos na manifestação e também outros que foram solidários a toda essa situação e que foram lá nos apoiar. E logo em seguida a gente se organizou, né, por comissões, então desde o início a gente pensou nessa atuação para que ela tivesse sustentabilidade, então pensamos uma comissão jurídica, uma comissão pedagógica para pensar os conteúdos da educação, aquilo que a gente lutaria, uma comissão financeira, né, para a gente também conseguir ter recursos para entrar com ações, para fazer campanhas, e os porta-vozes. Naquele momento, eu, então, fui escolhida como uma das porta-vozes, né, eram 3 porta-vozes, a Jaqueline Mesquita, outra mãe pela democracia, e o Jorge Terra, que também é procurador de Estado, outro porta-voz, e já tinha, para vocês terem ideia, agendado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma audiência pública para tratar das manifestações dos estudantes nas escolas privadas de Porto Alegre, né? Não discutem a merenda, né? Mas discutem todo o campo, né, tudo que envolve uma ameaça, né, ideológica, assim como eles imaginam. Então, fomos, né, nos organizamos e fomos para essa audiência, através dos porta-vozes, falamos, né, só que eles foram pegos de surpresa, né, os vereadores, sobretudo, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não imaginavam que levaríamos tanta gente, e que teríamos muito a dizer, né? As pessoas que defenderam ali, digamos, do outro lado, né? Infelizmente, do outro lado, foram, assim, não tinham consistência nos seus argumentos, né? Para, então, criticarem as manifestações dos estudantes, dizendo que eles deixavam os filhos na escola com HD em branco. Imagina, quer que deixe o filho com HD em branco? Meu filho é riquíssimo, tem suas experiências, pensa, reflete, né? Meu filho, eu não tenho essa ilusão de que meu filho é audiência cativa, de que meu filho é doutrinado, né? Acho que nem professor tem essa habilidade, né, de fazer uma doutrinação, né, ideológica. Mas eles vieram com esses argumentos que foram muito vaiados, né, e com argumentos racionais, né, como dizia antes o Thiago, a escola racional, né. Pleonasmo, né. Pleonasmo, mas um pleonasmo necessário, que precisa também ser repetido. Então, ali se constitui com força
a associação, que ainda não era uma associação, obviamente, ainda era uma reunião, né, de mães e pais, que estavam ali para defender a imagem dos seus filhos e uma escola livre e plural. A gente conseguiu que a imagem dos nossos filhos não fosse também exposta no telão da Câmara de Vereadores. Isso foi uma conquista naquele momento. Não foi por liminar, a gente até pensou qual seria a medida jurídica mais adequada para a gente vencer, mas a gente só fez o pedido e conseguimos, né? A partir dali a gente começou a entrar numa cena de debates públicos, né? E levantamos aí a bandeira da escola pública, né? Porque entendemos que se a escola pública for fortalecida, né? Que se a educação realmente for para todos, que se ela for de fato libertadora, né? Produzir tudo que a escola pública produz, né? Teremos uma sociedade muito mais equânime, né, e plural, e crítica, e centrada nos direitos humanos, né. Então, é por aí a nossa trajetória. Aí, em fevereiro do outro ano, no caso de 2019, a gente foi convidado a participar do Fórum de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio do Ministério Público Federal, né, de ter um assento nesse fórum. E então a gente precisou formalizar nossa organização e constituímos a Associação Mães e Pais pela Democracia, com uma diretoria e com comissões, com conselho fiscal, né? Então hoje nós somos mais de 5.000 mães e pais pela democracia, de mais de 200 escolas, públicas e privadas, né, que têm aí feito grandes trabalhos públicos contra escolas sem partido, né, sobretudo na capital, também contra o homeschooling, né, a educação domiciliar. Atualmente a gente tem também participado e muito ativamente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para discutir a questão das aulas remotas, né, ou aulas EAD, o volta às aulas, né, o contexto todo que a gente se insere, né, nessa pandemia, né, e algumas lutas no campo jurídico, né, que a gente tem feito, sobretudo envolvendo racismo contra alunos, que também saltaram, né, ficaram muito mais explícitos, né, nesse momento, foram agudizados, e também censuras no campo da cultura, né. Daí posso contar um pouco mais detalhadamente isso para vocês, e dialogado com as gestões, escolares, né, apresentado a associação e feito algumas disputas internas, né, porque o pessoal que quer patrulhar ideologicamente a escola, os professores, né, eles são muito poucos, mas gritam demais, né, isso que a gente percebeu. Perfeito. Eu vou... Tá, vamos passar um pouco aqui, né? Não, deixa só pra gente... eu sei que tu já fizeste uma apresentação, mas tem, eu acho que muitas perguntas, eu acho que o Thiago e a Regina, eles têm questionamentos que possivelmente eu já ia falar. Então, fica aberto. Thiago, tem a bondade de perguntar para... Posso começar, então? Sim, sim. Não, é bacana essa introdução, porque muitas dos questionamentos, enfim, das dúvidas que eu tinha, tu já foi respondendo. Quando tu, por exemplo, fala que no primeiro movimento que vocês fizeram, em enfrentamento pelo direito, né, à pluralidade, à liberdade de expressão na escola, vocês conseguiram reunir 600 professores. Então, poxa, é algo significativo. 600 já mães e pais. Isso, perdão, 600 mães e pais. Né, isso já mostra o quão é expressivo o movimento de vocês, né? Me chama a atenção também, né? Vocês estavam lutando contra algo que o Supremo já disse ser inconstitucional, né? A escola sem partido. Eu não sei porque que, né? E isso conseguiu catalisar uma discussão muito grande que era inócua, e a gente apontava desde o início. Mais uma questão, né? O quanto nos parece surreal, né? O nome do movimento, da associação de vocês é Mães e Pais pela Democracia. Né? Eu já encontrei várias associações nesse sentido, juízes pela democracia, professores pela democracia, enfim.
nós estamos em 2020, né, e parece que o brasileiro ele tem uma dificuldade tão grande, um apreço tão grande por regimes totalitários, uma dificuldade tão grande de conviver em espaços democráticos, plurais, igualitários, né. A minha dúvida, enfim, a minha pergunta, ela vai nesse sentido mais para aproveitar a tua experiência profissional, sociológica, né, como que a gente consegue explicar o porquê que o brasileiro tem tanta dificuldade de conviver em espaços democráticos, ao passo em que ele adora, né, uma farda, ele adora flertar com regimes autoritários. Por que a gente dá tão pouco valor ao nosso Estado democrático? Eu acho que temos aí um legado muito importante, né, da ditadura militar, que, de fato, tem uma classe, né, que estrutura a ideia de que vivemos tempos bons na ditadura militar. Olhando aqui mais recente, né, então, olhamos para as polícias militares, por exemplo, né? São polícias violentas, né? No Brasil inteiro. Temos a polícia que mais mata e mais morre, né? E diga-se de passagem, mata mais negros, né? E os policiais que morrem são negros em geral, a maioria. Mais negro de 56%. Fardado matando negro da periferia, né? E negro fardado da periferia também, né? Em geral, né? Então, tem esse legado muito forte. Há uma ideia de que foi um tempo de segurança, né? Um tempo de paz social, né? De menos conflitos. A gente sabe por quê, né? Não podia se reunir, né? A censura aos meios de comunicação, enfim, né? O que foi o AI-5, que as pessoas também não conhecem. A gente, agora há pouco tempo, discutindo, explicando. Foi isso. Sim, foi isso. É isso que vocês estão defendendo? Ah, não, isso... Então, assim, nós fizemos na Redenção, para vocês terem ideia, em março de 2019, uma caminhada na Redenção dizendo ditadura nunca mais, por verdade, memória e justiça. Fomos uma caminhada com muita gente, com cartazes, e fomos aplaudidos, fizemos em silêncio. Mas tinha gente que gritava, né? Viva a ditadura! Vocês querem defender bandido bom é bandido morto, né? Então, muito essa ideia. Então, no caso aqui do Brasil, o Bolsonaro se apropriou da agenda da segurança pública, algo que os governos de esquerda e progressistas não deram muita bola, né? Embora a gente tenha tido uma política nacional importante no governo Lula, que foi o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, né, que descentralizou as ações para o plano local, para os municípios, com territórios de paz. Passo Fundo teve território de paz, Mulheres da Paz, Protejo, né, Justiça Comunitária, Praça das Juventudes, pensou a tecnologia, a inteligência aplicada, né, quer dizer, é um sistema grande, complexo, pensando a prevenção social às violências e a repressão qualificada. O Bolsonaro vem com uma solução muito fácil e que pega as pessoas, que é a questão da flexibilização das armas de fogo, né? E com a voz de que é isso, carta branca para a polícia matar, né? Então, as pessoas se agarraram muito nisso, porque o medo faz parte do cotidiano da vida de quem vive nas cidades brasileiras, né? E essa história, né, de direitos humanos que a gente defende, né, está muito distante do que as pessoas veem nas periferias, né, porque a polícia chega lá, que representa o Estado, as pessoas não confiam na polícia, têm medo da polícia, porque vem, né, obviamente não é a instituição policial como um todo, mas há essas práticas na instituição de violência policial, de letalidade policial, de corrupção policial, né, elas veem isso, o Estado aparece através da polícia. Então, assim, elas já acham que é balela o que a gente diz, né? Porque não se constitui na prática mesmo em governos progressistas, do campo progressista, de esquerda. Então, acho que ele veio com uma solução muito fácil que cooptou as pessoas, né? Fora isso, no plano econômico, eu acho que muitas perdas, né? E a periferia, que deu peso também em voto, né? Faz a comparação, né? Às vezes o vizinho teve acesso ao FIES, ele não teve, né? Entrou na universidade, ele não pôde.
o vizinho que tem carro do lado tem o Bolsa Família, ele que não tem. Então, assim, são muitas sobreposições que vão conformando essa decisão e esse voto pela extrema-direita, né? Que se aproveitou de um momento difícil de conjuntura, não só nacional, né? Mas também na América Latina, né? Sobretudo, mas os Estados Unidos, com a sua força, com o Trump, trazendo, né? Fazendo a linha de frente desse conservadorismo, dessa extrema-direita, acho que inspirou, né, os fanáticos, que ganhou com fake news uma potência absurda, potencializado pela vida que as pessoas estão levando, né, que não dá para desconsiderar. Então, minha resposta seria nesse sentido, né, Thiago? É complexo, mas foi com uma solução simplista que se ganhou o eleitorado brasileiro, que não é a maioria, né, mas que representa aí em torno de 40%, né, da população. Bom. Professora Regina, por favor. Aline, assim, ó, na verdade é muito bom ouvir, assim, que existem esses movimentos, né, de que não estamos sozinhos, né, enquanto professores, que bom, né, que mães e pais se agregam aí a essa luta. Eu queria ouvir, assim, de ti um pouquinho como que vem sendo a aceitação das escolas particulares, assim, a esse movimento, aonde vocês encontram mais resistência com as mães e pais da escola pública, da escola particular, para fazer essa discussão, para levar a proposta do movimento. E também queria que tu nos falasse um pouquinho como que nós, pais e mães, assim, do interior do estado, a gente pode estar agregando a esse movimento, né? E se aqui em Passo Fundo vocês têm alguém que representa o movimento, acho que seria interessante até para a gente levar aí a informação para a nossa comunidade de como que a gente pode fortalecer essa experiência que vem sendo muito bacana. Sim. Obrigada pela pergunta, Regina. Desde o início da associação, a gente vem em diálogo com o professor Ney, inclusive mandando os textos nossos, cartas públicas, notas, para que ele reproduza no seu blog. Então, o nosso ponto de contato é esse, mas queria dizer que a minha família é de Carazinho. Meu pai nasceu em Carazinho, meus pais viveram em Carazinho, eu nasci em Novo Hamburgo, porque depois eles vieram, né, para cá. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa região. Meu pai faleceu, infelizmente, na pandemia, faz quase 2 meses, agora que meu pai faleceu, mas também dedico essa nossa participação, a minha participação, à memória do meu pai, né, e aí vou te explicar. A gente encontra resistência desde o início para disseminar as ideias, né, da mães e pais e para aumentar o nosso coletivo. No Colégio Marista Rosário, e aí vou falar abertamente, porque nós passamos por uma situação muito complicada, a gente foi chamado, porque nós fazemos cafés democráticos, que é para discutir temas com o grupo, né? Então discutimos gênero e sexualidade, discutimos a terra plana, imagina, né? Fazer um café democrático para discutir terra, mas a gente precisa compreender. Opa. Chega através de vídeos no YouTube, os filhos questionam, então a gente chamou um professor de astronomia para falar sobre terra plana, e um biólogo para falar sobre bioevolução, né? Também saúde mental na escola, são vários temas, né? Homeschooling. E o primeiro café democrático que a gente marcou não tinha tema nenhum, era só a gente vestir a camiseta. Nós temos uma camiseta linda, que é Educar com Amor e Liberdade, e é o logo da Mães e Pais. Então, era só vestir a camiseta para apoiar os professores, para ser um símbolo, para dizer, nós estamos aqui de mãos dadas com vocês, nós queremos uma educação inteira para os nossos filhos, né? Não se autocensurem, nós estamos aqui, essa era a ideia nossa. Então, todo mundo iria para as cantinas das escolas, ou escolas públicas para frente da escola, ou no pátio da escola, enfim, armamos, né, essa estratégia.
E aí saiu na 0 hora, né, que seria o café democrático nas escolas e tal. Nós fomos chamados, ligaram lá para o meu escritório, né, Aline, vocês marcaram um café democrático aqui no colégio. Não nos avisaram. Como assim, né? Não, gostaríamos de conversar contigo, traz os teus advogados, né? Foi isso que eu ouvi. Então, fomos, né, com a equipe jurídica da Mães e Pais e outros pais até a direção, né? Aí apresentamos, oi, sou mãe do Guilherme, que à época estava no 7º ano, aqui, daí foi passando a roda. No final da nossa apresentação, eles avisam, estamos gravando a reunião a pedido do Ministério Público. Opa, então a gente já se apresentou, agora avisam que tá bom. Então, pude explicar, né, e disse para eles, a associação tem esse objetivo, a gente não vai aceitar mais que livro saia da biblioteca, como aquele livro tal saiu, porque falava que tiraram um livro da biblioteca do Colégio Rosário, né, para avaliação, que dizia, a pedido de um pai, que nós resenhamos o livro, que dizia que o menino, que era do Grêmio Estudantil da história, ele tinha comportamento ou espírito Che Guevariano, ou Che Guevariano, né, que se fala. E aí isso foi motivo para colocar um livro em avaliação, né? Imagina. Então nós falamos, nós não vamos aceitar, nós queremos aulas sobre direitos humanos e vocês vão precisar da gente. A gente deixou esse recado e nós estamos à disposição, né? Nós não estamos contra professores, contra a escola, é o contrário, né? E a escola se colocou assim, não, aqui na escola não é para fazer, né, o café, e eu disse, essa história a gente não vai contar assim, a gente vai dizer que nós acordamos que por ter muita gente para fazer o café, nós faremos em outro espaço, que vai ser na frente da escola, na praça, né? E assim que foi construída nosso primeiro café democrático, que aconteceu em 18 escolas ao mesmo tempo, e que o maior deles foi no Colégio Marista Rosário, na frente, porque nós não pudemos entrar na escola onde os nossos filhos estudam, mas os professores se sentiram abraçados, que era a nossa intenção, recebemos muitas mensagens, isso é muito legal, sabe? Porque às vezes a gente não sabe assim como é que chega, né? E sabe a pressão que eles recebem, por exemplo, o que o Diego passou, né? Que depois podemos também falar um pouco mais. E aí, bom, ganhou uma super mídia, mas tivemos que contar com a guarda municipal nos escoltando, porque havia ameaças da gente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, naquele momento, Regina, nós fomos gravados a pedido do Ministério Público. Meses depois, como a gente tem o assento no Fórum de Combate à Intolerância do Ministério Público Federal, a gente levou essa questão para lá, né? E aí descobrimos que havia uma denúncia contra nós, né? Que nós, então, faríamos doutrinação das crianças na escola. Não bastava os professores, agora vinham os pais fazendo doutrinação, que a gente entregaria botões, panfletos, enfim, né? O pacote de delírios e de coisas que eles fazem projetando na gente. E nós, então, nos colocamos à disposição, né, do Ministério Público. Eles marcaram uma audiência junto ao projeto Mediar, de mediação, e adivinhe, a outra parte desistiu. A outra parte que se dizia sociedade civil contra os doutrinadores, né, nós não somos sociedade civil. Eles desistiram, né? Então, assim, nós ficamos felizes porque nós não tinha problema nenhum a gente dialogar, embora eu estivesse ali com 6 meses de gravidez, fazendo essa luta, fazendo essa frente. Ok, vamos lá. Mas eles desistiram e nós não recebemos a denúncia porque eles encontraram resistência no Ministério Público em relação ao que eles estavam nos acusando. Isso também foi um alento, porque a gente também movimenta as instituições, né? E as instituições são democráticas, né? Então, isso também foi muito, muito positivo.
Então, a escola, né, assim como outras escolas, elas estavam fechadas para a gente, porque não sabiam o que a gente ia fazer, quem éramos. Então, aos poucos, a gente conseguiu ir apresentar, né, nossos objetivos e o que estava em cena. Aí, no meio do ano, acontece uma briga numa sala de aula, também do Colégio Marista Rosário, tá? E aí, que resultou na demissão de um professor e também na expulsão de 3 alunos, né? A gente questionou demais. A escola pública tem experiência com justiça comunitária, com mediação de conflitos. A escola privada não tem isso, né? A maior escola de Porto Alegre não tem isso, né? A solução dada ao conflito, né? Que era uma briga, foi feita uma espetacularização dessa briga pelas redes sociais, porque gravaram, né? Tinha vídeo. Então, o que gravou foi expulso e os 2 alunos que brigaram também, né? E o professor que não conseguiu apartar a briga, né, porque também está engessado por essa polarização, né, e também pelas regras institucionais. Ele faz parte de uma instituição, né, naquele momento ele não conseguiu agir, a gente saiu em defesa do professor também, né, mas ele foi demitido. Nós tínhamos um caso de racismo. Esse caso, ele conjuga racismo, que, na verdade, assim, o que gerou a briga? O professor passou um vídeo do Sérgio Adorno, que é um professor da USP, que é, assim, a principal referência, que inaugurou o campo da sociologia da violência no Brasil. Ele falava de violência policial, né? Olha o tema de novo, né? A gente estava falando que a segurança pública foi o que deu esse aporte, né, para a eleição do Bolsonaro. E aí os 2 alunos entraram em discussão, né, e rolou ali claramente, né, intolerância e ódio em relação à menina, que diziam, né, e que toda a questão era que ela era transgênero, né, e ficou muito claro, né, que havia um enredo de racismo e também de transfobia, né. Mas ela também foi expulsa, né? Ela também foi expulsa da escola. Um pouco tempo antes desse episódio que gerou tudo isso, eu só vou falar mais 2 coisas, tá? Eu sei que tô falando demais. A gente reuniu com a direção da escola, do Marista Rosário. E, para nossa surpresa, o discurso já era totalmente outro. Era assim, que bom que vocês estão do nosso lado, o que vocês estão fazendo, nós não conhecíamos vocês, para nós é uma surpresa o que vocês estão fazendo. Publicamente, nas escolas, a defesa de uma escola livre, né? E claramente, assim, nós estivemos sentados com a bandeira do fascismo aqui e nós entendemos o que estamos vivendo, sabe? E nós não vamos abrir mão do nosso legado histórico, né, centenário, de direitos humanos, né, de pensar uma educação libertadora por nenhuma pressão ideológica e de poder, tá? Então, foi muito bacana esse desfecho, né, e essa reaproximação que a gente teve, em especial com essa escola, mas tem outras, né, na mesma linha. Por quê? Porque, então, depois dessa expulsão dos alunos e demissão, né, do professor, os integrantes da Escola Sem Partido foram para frente do Colégio Rosário falar que a escola doutrinava, marista sim, marxista não. Nós, pais, exigimos que esse professor, esses alunos sejam demitidos, né? Enquanto eles faziam isso, nós conversávamos com a direção, porque a gente acha que é necessário fortalecer a gestão democrática interna, né? De dentro para fora. Não fazer essa pressão de fora para dentro, né? E na praça gritar contra a escola e contra os professores, né? Imagina, não quero que meu filho pense mal dos professores dele, né? Quero que ele tenha reconhecimento, valorização, assim, são valores que a gente, né, prega aqui na nossa casa, né? Que embora sejam estranhos para alguns. E aí descobrimos que só tinham 2 pais
do Colégio Rosário naquela manifestação. O resto eram políticos, CCs, deputados e vereadores, falando em escola sem partido, não. Mas vocês são um partido, vocês vêm na frente da nossa escola, entregando documento apócrifo. Eu me incomodei com o Ministério Público, porque diziam que a gente ia entregar coisas para os alunos. Eram eles que estavam entregando documentos apócrifos, dizendo que os filhos, que os nossos filhos tinham aula com doutrinadores, né? Então, assim, fala uma coisa, faz outra, né? Mas, com certeza, a pressão da escola sem partido, né, no Rosário, tudo que eles fizeram, o vídeo nas redes sociais, levou à expulsão daquele professor, do professor Diego, né, e levou à expulsão dos 3 alunos, né. Obviamente que isso não tem nada a ver com a escola do século XXI que a gente deseja, né, e que seguiremos lutando. O bom disso tudo é que hoje há um reconhecimento, né, porque do Colégio Rosário e de outros colégios, né, não só da rede marista, em relação ao trabalho que a gente está fazendo, e a gente tem feito reuniões com as direções, tem intencionado e tem colocado aí né, as nossas mãos à disposição para que a gente possa fazer um trabalho que amplie a democracia nas escolas e não reduz, né? Então, perfeito. É isso. Professor Tiago, tenha bondade, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer um complemento e seguir na mesma linha do que a gente estávamos conversando no primeiro momento. A Regina, ela pode daí entrar também um pouquinho mais nas questões pedagógicas, enfim, do ambiente acadêmico. Eu quero me centrar um pouquinho mais na parte política, né? Primeiro, dando um exemplo do que a Aline comentou, né, que o bolsonarismo ele ganhou a eleição com uma simplificação de tudo, basicamente, né? Às vezes até uma irracionalidade dos fatos. Ela traz o exemplo na questão da segurança pública, qual que é a forma de tu resolver um problema de um dos países mais complexos no que tange a insegurança, era armar a população. Aí tá aí qual o problema econômico, um problema histórico do nosso país, o problema econômico, as desigualdades sociais, como que a gente vai resolver? O Bolsonaro, ele falava, né, nós vamos vender nióbio, né? Todo mundo, Agora nós nos deparamos, por exemplo, no meio da maior pandemia em um século, onde o Brasil é o epicentro desse caos, né? Mais de 30 mil pessoas faleceram e a gente não encontra uma saída, né, para essa pandemia. O Brasil ele ainda está no olho do furacão, quase 1.400 pessoas faleceram no último ano, e a resposta que o bolsonarismo tem é a cloroquina, que a OMS já falou que não serve para nada, que ela mata muito mais do que ela cura, né? Então esse é um exemplo do quão é raso esse pensamento, só que ao mesmo tempo o quanto que tem facilidade de pegar num grande grupo, né? Mas eu vou mais uma vez aproveitar a tua experiência sociológica, tá, Aline? Eu sei que a gente não trabalha com futurologia, mas nós nos aproximamos agora, por exemplo, do pleito municipal. Logo ali na frente vai estar pautado as eleições a nível estadual e federal. A gente tem luz no teu prisma, nos teus olhos, assim, a tua visão. A gente tem uma luz no fim do túnel, né, para a gente sair desse momento de obscurantismo, vamos colocar assim, e voltar ao norte, onde a gente possa conviver o contraditório de uma forma respeitosa, né, construir o debate, para que a gente possa construir uma sociedade verdadeiramente democrática e mais igualitária. Como que tu vislumbra, assim, o Brasil de amanhã, né? A gente não precisa ir tão longe, mas será que a gente vai conseguir passar esse momento tão brevemente? Então, Thiago, ai, que questão difícil. Porque mistura um desejo, né, com realmente os fatos. E que eu acho que também é uma confusão que o bolsonarismo faz, né? Que vive essa ilusão, essa irracionalidade, porque ela é forjada no desejo, né? Mas olhando, assim, o que foi o tsunami da educação no país em 2019, né? Lutando por uma educação para todos, né? Com qualidade, lutando pela ciência, pela tecnologia, né? Eu acho que o 15 de maio foi muito emblemático das manifestações assim que a gente participou,
muito forte. Eu acredito na força dos estudantes, acredito na força das torcidas organizadas. A gente está vendo aí a luta antifascista. Olha o que se conseguiu, né, fazer aí nos últimos dias de mobilização e de problematizar a questão do fascismo, do antifascismo, né, o que é isso. Eu acredito muito, né, em organizações, nos novíssimos movimentos sociais, como diria o Boaventura de Souza Santos, né, que tem essa potência, né, que vem de baixo para cima, que não nasce nos partidos, que é suprapartidário. Eu acho que hoje os partidos são necessários, a gente tem que fortalecer os partidos numa democracia, mas eles vêm cambaleando, com muitas dificuldades em relação à imagem, à credibilidade, né? Então, assim, eu acho que os novíssimos movimentos sociais, a força dos estudantes pode reverter tudo isso, fortalecer os partidos, né? A gente está aqui apoiando, mas sabemos que a força que vem e o que eles têm medo é disso, dos jovens nas ruas, dos estudantes, né? Das mulheres, das meninas em especial, né? Na manifestação que deu origem ao nosso movimento, a maioria era formada, né? Com certeza, 90% de meninas, né? Foram elas que estavam lá gritando, seremos resistentes. Nas ruas também a gente via muito mais, né? Então, assim, junta aí a luta feminista, né? A luta antirracista. Eu acho que tem uma janela de oportunidade agora, nesse momento, em virtude, né, do George Floyd, das manifestações. Vamos aí para o 10º dia hoje, né, de manifestações nos Estados Unidos, em razão, né, da letalidade, da violência policial, né, nos Estados Unidos, as pessoas nas ruas pedindo que seja o último, né, que seja o último assassinato, né, pela polícia, né, e daí a gente olha assim, né, o Brasil tem um número absurdo, né, de pessoas que são mortas em confronto com a polícia, né, esse é o nome técnico, né. O número de pessoas que morrem nos Estados Unidos pela polícia é o mesmo número de pessoas, quer dizer, metade do número de pessoas que morrem nos Estados no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, por ano. Então, assim, são números muito distantes, mas que não nos mobilizam para essa luta, né? Não nos mobilizam para essa luta. Eu acho que, então, tem aí uma janela de oportunidade, só que a gente só vai vencer se estivermos juntos. E a gente não vê frentes amplas antifascistas, a gente não vê os partidos todos juntos, né? Há muitas disputas que passam pelas eleições, né? Obviamente, mas tem disputas de concepções também, né? Ideológicas no campo progressista e no campo da esquerda, que, por exemplo, tiraram o Freixo das eleições do Rio de Janeiro, né? Que vão colocar aqui em Porto Alegre Manuela Dávila e Fernanda Melchiona, né? Divididas, né? Não se sabe quem vai para um segundo turno, né? Se é só a direita, né? Ou se alguma delas vai ter chance de chegar, né? E isso se reproduz em várias outras cidades. Então, assim, eu fico muito triste. E esse debate acontece nos grupos que a gente tem, né, de WhatsApp da Mães e Pais, quando a discussão está ligada muito mais às personalidades do que a um projeto político, sabe? Então, a gente viu que muitas pessoas questionaram, eu acho que é importante questionar, né? Mas, assim, assinar aquela carta do Juntos, né? Quem assinou, quem não assinou, enfim, há assim uma espécie de tribunal, parece, né? Não dá para assinar porque tem o multimilionário Lehman. Mas, assim, acho que a hora agora é de vamos todos juntos, ok que vai ter o liberal, ok que vai ter o de direita, mas eles não são fascistas, né? Eles querem os direitos, né? Eles defendem os direitos. Na pauta econômica, ok, mas depois que a gente derrubar o fascismo, a gente daí discute e busca encontrar a unidade dentro do campo para disputar as eleições e para constituir os movimentos, enfim,
necessários, mas eu acho que agora é hora da gente fortalecer a luta antifascista, e eu acho que nesse sentido, né, há aí muitas pedras atravancando o caminho, e não são os estudantes, né, eu acho que são os que resistem à inovação dentro dos partidos e aqueles que cultuam personalidades, e eu acho que aí também, respondendo ao Thiago, está um grande problema, né, que nos trouxe ao Bolsonaro, né, que acho que a questão do antipetismo foi muito forte, né, mais do que o antilulismo, né, mas também essa disputa, né, essa polarização que se constitui hoje. Então, é por aí, né, eu acho que a gente tem desafios para construir essa unidade, né, essa unidade antifascista, e, obviamente, que não vai ser fácil e temos que seguir os estudantes aí e os nossos filhos. Certo. Professora Regina, sua última pergunta. Aline, assim, ó, a gente viveu aí num país muito diferente antes dessa pandemia, a gente vive um momento diferente, né, a questão do momento que vivemos, e com certeza, pós-pandemia, lindo, pós-pandemia, muito lindo, acordou agora. Pós-pandemia, a gente vai estar vivendo aí um país, uma escola totalmente diferente, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual que é a avaliação do movimento em si sobre esse momento que a gente vive de escola, né, onde a maioria das escolas do nosso país trabalham de forma remota. Qual é a avaliação de vocês diante da aprendizagem dos filhos, principalmente, né? Como que vem sendo isso na perspectiva familiar, né? Como que vem se acompanhar os estudos do filho no dia a dia, e considerando a forma como vem sendo trabalhado, e também que tu nos falasse um pouquinho, assim, se tu acredita que essa escola pós-pandemia ela possa ser diferente no que diz respeito à garantia do processo democrático, a liberdade de ensinar e aprender. Queria ouvir você falando um pouquinho mais sobre isso, né, agora com a companhia do teu lindo menino aí. Então, primeiro apresentar o Theo, tá? O Theo Kerber Pazinato. O Theo, desde o início, tá nessa luta com a gente, subindo em caminhão de som, né, Theo? E buscando também apoiar a luta, né? Apoiar a luta por uma escola livre e plural, né, filho? Então, o que a gente percebe em relação à questão da educação remota e à distância, né? Logo que nossa instituição foi a primeira do campo da educação a pedir a suspensão das aulas, né? Dia 15, na verdade, de março, a gente pediu a suspensão das aulas, com uma nota pública, enfim, esse monte de nota pública surgindo aí, né? Mas nós pedimos, né, pela suspensão, porque olhamos para o lado, olhamos para os vizinhos e vimos que o que não dá, a última coisa que pode estar funcionando é a escola, né, num tempo de pandemia, né? Se ainda há alguma racionalidade, né, Thiago, professor Eduardo e Regina? Não é impossível, né? Então, assim, logo pedimos, e dia 18 isso já estava consagrado, né? Rapidamente, as escolas particulares já apresentaram as suas plataformas, né? Já tinham essas plataformas para passar atividades complementares, né? Mas já apresentaram essas plataformas, e as aulas começaram ao vivo todos os dias para muitas dessas escolas particulares, que a gente tem mães e pais, né, com filhos, ao vivo todos os dias, como aqui live, né, nós fazendo essa live. No início foi bem bacana, né, embora a gente tivesse falado que era um exagero, né, essa quantidade de aulas num momento totalmente atípico, né, e falando, apontando também ao que a gente coloca, o abismo da educação pública, né, a educação das escolas estaduais e das escolas municipais, que não tinham
essa possibilidade, não estavam preparados, minimamente preparados, com plataforma ou com treinamento para professor, né, para esse mundo que é completamente diferente da aula presencial, né. Então, assim, há 3 meses começava a aula online e remota para os estudantes de escolas privadas e há 1 mês, mais ou menos, para 35%, segundo a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, 35% dos alunos das escolas estaduais com alguma atividade complementar, de reforço, enfim, né? Mas desde o dia 1º de junho, então, começa esse processo de adaptação das escolas, segundo o calendário proposto pelo governador, das escolas remotas, das escolas estaduais, né, para essa educação remota. Então, assim, a escola pública, que já tinha, os alunos de escola pública, as escolas públicas, que já tinham uma assimetria gigantesca dos alunos de escolas privadas, agora, então, tem um abismo, né? Porque são 3 meses de aulas que os alunos das escolas privadas tiveram e que os alunos das escolas públicas não tiveram, né? Como é que tu equilibra isso ao longo do tempo, né? Eu acho que essa é uma grande questão. E que a gente tem feito muitas reuniões, muitas reflexões para conseguir compreender, né? Então, assim, até a Páscoa, acho que professores e alunos estavam bem felizes com esse modelo, tá? Achando que poderia ser assim, provisoriamente, que logo as coisas voltariam, tinha um pouco dessa ilusão, né? Mas começou, depois da Páscoa, todo mundo esgotado. As crianças esgotadas, e aí falando, claro, das escolas privadas, né? As crianças esgotadas, os professores esgotados, tendo que dar aula em casa, com a sua internet, com o seu computador, né? Muitas vezes não dando certo, com o filho gritando na sala. Eu já vi meu filho tendo aula com uma professora que o filho estava gritando, pequeno, na sala de aula. Que ela também não tem onde deixar, né, o seu bebê. Então, assim, há um processo aí de precarização, né, muito importante para os professores, e há um processo de esgotamento, tanto para professores quanto para alunos, né? Sobrecarregados, tendo que trabalhar de madrugada, né, para adaptar suas aulas para essas plataformas, para atender individualmente cada um. Antes atendia, né, no coletivo, agora individualmente que vem. Então, assim, aumentou muito a demanda de trabalho. Pela Comissão de Educação, né, da Assembleia Legislativa, a gente vem fazendo também essa reflexão, né, tem ali movimentos que defendem o direito ao ensino não presencial nesse momento, né, nós inclusive assinamos também, né, mas 51% da população, né, segundo o PNAD de 2018, 51% dos lares não tem computador e internet ao mesmo tempo, concomitante, né? Então, a gente já está produzindo desigualdade, a gente não conhece os alunos, não há diagnóstico dos alunos, né? O plano apresentado de distanciamento controlado, né, pelo governador, para nós, assim, é um horror, sabe? No momento a gente achou até ameno, porque as aulas começariam mesmo em julho, né, pelo plano dele, mas assim, nos 5 cenários apresentados, 4 cenários, a educação infantil começa antes. Educação infantil? As crianças, é a fase oral, botam na boca, como que vão ser atendidas com professores com máscara, se a criança aprende olhando a nossa expressão facial, né, vão chorar, ninguém pode pegar, né, porque pegou a outra ali, pode contaminar, né? Enfim, acho que aí tem um mundo, né, de debate sobre isso, mas que mostra que não há um preparo, não há segurança para garantir né, as questões sanitárias de saúde jurídicas, né, e para compreender todo o momento. Na nossa concepção, não tem como voltar às aulas neste inverno, né? É um ano praticamente perdido, né, do ponto de vista de calendário,
embora tenha a medida provisória, né, 924, que flexibiliza as 800 horas, né, não precisa, então, dos 200 dias letivos, né, o Conselho Nacional de Educação ainda está para homologação do MEC, mas trouxe o parecer 05 de 2020, dizendo que as aulas não presenciais, as remotas, né, poderiam ser consideradas nas 800 horas, né. Embora tenha tudo isso, a gente entende que são tantas assimetrias e desigualdades criadas entre escolas públicas e privadas, e mesmo nas escolas privadas, que o ano ele precisa ser repensado, não precisa coincidir com o ano civil, com o calendário civil, né? Talvez pensar 2020, 2021 juntos, né? E os nossos filhos estão esgotados, os professores estão esgotados, todo mundo também está em isolamento, tem seus filhos, tem que dar conta, né, da casa, né, das coisas pessoais, profissionais, teletrabalho, home office, apoiar os filhos nas atividades, né. Não é uma educação que a gente acredita nessa online, né, que está sendo apresentada, é só o professor passando conteúdo, os alunos não estão interagindo, a gente sabe a importância do debate, da interação para o aprendizado, não é isso que a gente quer, é um processo, é um processo, né, nós sabemos, me desculpa aqui, agora o meu cachorro, meu cachorro latiu, mas assim, está muito distante da educação que a gente acredita para defender, né, e por trás, o que tem, né, tem grandes plataformas vendendo, né, os seus serviços, prontas para isso, o universo, né, do mercado EAD, né, as operadoras também com os pacotes de internet, né, e a solução que o Estado apresenta é a seguinte, a gente vai dar aplicativos, por meio de aplicativo, a fornecer internet, banda larga para o aluno acessar aquele aplicativo que tem lá no Classroom, né, as matérias, as aulas dos professores. Olha, gente, eu acho que século XXI, a escola que a gente almeja, não é um conhecimento assim que uma plataforma resolva. A gente precisa fazer uma pesquisa com outras trilhas, o aluno. Então, o tema ali, né, falando a ditadura, né? Bom, o professor vai passar materiais, vai dar aula, mas é insuficiente para aquilo que a gente deseja, né? O aluno precisa olhar vídeos nas redes sociais, no YouTube, construir o conhecimento de uma outra forma, né? E que, então, não vai ser possível com a solução de oferecer internet para alunos e professores para abrir só um aplicativo e uma plataforma. Também, então, não nos serve essa solução. Ela não resolve o problema, né? E acho que a gente vai ter que construir aí estratégias mais para médio e longo prazo, porque o pós-pandemia nos mostra, né? E, primeiro, que teremos muitas pandemias, né? Por conta, toda a destruição do meio ambiente, né? Enfim, e que a gente vai ter esse encontro com a escola presencial e online, né? E que a gente vai precisar aí repensar. Mas antes disso tudo, a gente precisa conhecer os alunos, né? Eu vou dar mamar aqui, mas sigo falando, tá? Ele tá acostumado aqui. Então, assim, a gente precisa pensar, né, em como construir essa escola, né, em como reconstruir essa escola, que ela não é só um encontro qualquer, né, ela é o espaço de sociabilidade dos alunos, né, ela é um local de atuação profissional e de construção de uma sociedade mais livre e plural, ela enreda toda a rede de serviços, né, de proteção às famílias, às crianças e adolescentes. A escola tem um papel central, então não basta a plataforma, a gente tem que reconstruir tudo isso que a escola significa, né, tudo isso que a escola significa para a sua população, né, para a sua comunidade. E aí nós estamos falando da escola pública, né, e a gente tem que fortalecer, obviamente, nesse momento, a escola pública,
né? Porque é ela que vai dar o norte, né, da sociedade que teremos, já que mais de 80% dos estudantes estão na escola pública. Acho que o ADI-ENEM foi muito importante, né, o adiamento, o movimento construído foi muito importante, né, mas se ele acontecer esse ano, continuará sendo catastrófico, né, porque os alunos das escolas públicas, não basta ter televisão e o programa no horário nobre da TVE, né, porque nem todo mundo consegue acesso à televisão, né, à rede, ao sinal. Enfim, acho que são muitas barreiras e a gente precisa identificar todas essas barreiras e pensar por grupos a reconstrução dessa escola e como ela vai continuar exercendo esse papel social tão importante de proteção, né, às violências e, sobretudo, às violências, né, a violência sexual, né, que a escola tem um papel central, né, violência doméstica também. E, então, pensamos a escola e as alternativas de educação nesse momento e para depois nessas perspectivas, professor Eduardo. Tá bom. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar que o nosso programa, você pode assistir o nosso programa em todas as nossas redes sociais. Então, você pode seguir, curtir, compartilhar. Vai aí nessas redes que estão aparecendo aí no canto do seu vídeo e nos acompanhe. Então, eu agradeço a presença do professor Tiago Machado. Tiago, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Aline, pelos esclarecimentos. Regina, sempre um prazer estarmos juntos. Então é isso, colegas. Até a próxima. A gente sempre trazendo assuntos pertinentes aí ao espectro educacional, né, para a nossa comunidade. Obrigado, Tiago. Agradeço também a professora Regina Costa dos Santos. Obrigado, Regina, pela presença. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Tiago, Aline. Muito bom que eu ouvi, assim, conhecer a experiência de vocês de luta e de perceber aí que não estamos sozinhos, né? Que a gente tem outras pessoas em outros lugares aí mantendo viva essa nossa luta pela educação pública, democrática, laica, né? Que é o que de fato a gente defende, né? Mesmo sendo mãe de filhos que estudam na rede particular, ouvir você defendendo a escola pública é algo que nos motiva muito. Então, conte comigo aí, né, para o que você puder, no que eu puder estar fortalecendo essa luta, como mãe, como professora. Eu acho que é muito importante a gente estar somando forças para que a gente possa passar por esse período que a gente vive da história do nosso país, voltar de uma forma diferente, né? Não dá para passar por tudo isso e continuar com as mesmas concepções de escola. Então, que sigamos aí firmes na nossa luta pela liberdade, tanto do nosso aluno aprender, como dos nossos professores poderem ensinar. Um grande abraço a todos. Obrigado, Regina, então, e agradeço, obviamente, a Aline Kerby pela disposição, né, de estar nos atendendo. Então, Aline, de coração, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, professores Eduardo, Tiago, professora Regina. Gostei de conversar com vocês, adorei as perguntas, adorei a conformação aqui do programa, Hora Atividade. Vou compartilhar bastante aqui nos nossos canais, né? A gente tem Facebook, Mães e Pais pela Democracia, Instagram, Twitter, e vocês podem nos contatar por lá. Quem tem vontade de fazer parte dessa rede, né, de se associar, também pode nos procurar, né, por esses canais, também pelo nosso e-mail, mães e pais pela democracia, @gmail.com. A gente faz um filtro para compreender, né, se a pessoa realmente está alinhada aos direitos humanos, e aí depois a gente inclui nos nossos grupos de WhatsApp, em todas as nossas redes, né, e aí os materiais e, enfim, reuniões, a pessoa pode ir acompanhando, contribuindo e somando, né, para a gente construir cada vez mais forte esse coletivo que é suprapartidário, né, que nasceu pelas mãos dos nossos filhos e que tem potência aí para fazer grandes pontes.
Então, também agradecer, né, novamente, e dizer que nós estamos à disposição de vocês, de Passo Fundo e região. Nós estamos acompanhando também a situação grave aí do Covid na região, né, lamentável, né, tudo isso, e esperamos que as aulas não voltem agora, né, nem em julho, nem em agosto, nem em setembro. Enquanto não houver vacina, é impossível a gente pensar num processo de volta às aulas. Embora tenhamos aí uma oportunidade histórica de pensar os protocolos e a prevenção, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, também queria deixar isso registrado. Tá bom, então. Então, mais uma vez agradeço a vocês três, agradeço em especial a Aline Kerry, que é presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia aqui do Rio Grande do Sul. E agradeço a você que está nos assistindo e que nos acompanha nos nossos canais, que já está aí na sua tela para você poder curtir e compartilhar. Então, um bom dia e uma boa semana a todos.